Olá pessoal, olá concurseiros! Estamos aqui em mais uma aula sobre geopolítica e atualidades. Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre os assuntos relacionados na pegada ambiental. Nós vamos falar um pouco mais sobre meio ambiente, sustentabilidade, poluição, Amazônia, enfim, vários assuntos relacionados ao meio ambiente. E sem perder tempo, já vamos logo começar a falar sobre o aquecimento global. O que é esse aquecimento global que você está falando, professor? O que isso tem a ver com a minha vida? Bora lá, gente! Bom, pessoal, o aquecimento global é o aquecimento do globo terrestre, é o aquecimento do mundo. Mas o que isso tem a ver? Pessoal, o aquecimento global é o aquecimento do planeta Terra, é o aquecimento da temperatura média do planeta Terra. Opa! É o aumento da temperatura média do planeta Terra. Professor, percebi mesmo, esse ano fez calor pra caramba no Brasil. Gente, não é só no Brasil. O aquecimento global é um aumento da média de temperatura no planeta inteiro. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, gente. Olha só, esse gráfico mostra a média de temperatura anual de 1850 até aqui o nosso ano. Então, olha só, em 1850, olha como que era aqui, ó, até 1870, como que era o comportamento aqui da temperatura no planeta Terra. No entanto, nós vimos que a partir de 1920, coincidentemente o período aí em que os carros, os automóveis começaram a ser produzidos em maior escala. Então aqui nós tivemos um aumento da temperatura média do planeta Terra. E a partir de 1970, nós temos esse gráfico subindo de forma bem mais acentuada. Ou seja, o planeta ele está se aquecendo. Mas por que ele está aquecendo? Pessoal, nós temos aqui alguns gases que são gases que aumentam o chamado efeito estufa. Efeito estufa é um efeito natural no planeta Terra, que ele mantém a temperatura do planeta em uma situação ideal para que sustente a vida como nós conhecemos. No entanto, existem alguns gases que fazem com que esse efeito estufa ele fique mais acentuado, como o dióxido de carbono, o metano e os óxidos de nitrogênio. E de onde que vêm esses gases, gente? Um deles vem através das queimadas. Quando você tem uma queimada, aqui, ó, onde vocês veem aqui no material GEE, significa gases do efeito estufa. Então, quando você tem uma queimada, você tem ali dois efeitos que impactam direto no aquecimento global. Primeiro é a retirada da cobertura vegetal. E você está lançando ali na atmosfera também, você está lançando ali CO2, você está lançando ali o gás carbônico, o dióxido de carbono, que é um dos principais gases que engrossam lá a camada de gases, que são os gases que promovem o efeito estufa no planeta Terra. Bom, pessoal, eu trouxe até essa ilustração aqui para vocês, que ela mostra o efeito estufa sobre o planeta Terra. Tanto aqui o efeito estufa natural, deixa eu mudar a cor aqui, espera aí. Tanto o efeito estufa natural, quanto o efeito estufa da atividade humana. Como assim? Olha só, aqui, deixa eu mudar aqui de novo. Aqui nós temos a radiação solar atingindo o planeta Terra. Quando essa radiação solar ela toca aqui, ó, com a camada da atmosfera terrestre, parte dessa radiação solar é refletida de volta para o espaço. A outra parte da radiação penetra no planeta Terra, aquece aqui o planeta Terra e é refletida de volta para o espaço e se perde. Se isso acontecesse somente dessa forma, a temperatura do planeta seria muito mais fria, não seria o ideal que nós temos hoje. Aí que entra o efeito estufa, que faz com que essa radiação solar que volta, nem toda ela vai se perder para o espaço. Parte dela vai ser refletida na camada de gases do efeito estufa e vai voltar para o planeta Terra. E ela vai ficar aqui no planeta Terra sendo mais eficiente, aquecendo mais a superfície do planeta. E o que acontece agora com o aumento da atividade humana, fazendo com que essa camada aqui, ela fique mais espessa com os gases do efeito estufa? Com isso, gente, parte da radiação
é novamente refletida para o espaço. No entanto, grande parte dessa radiação fica mais tempo aprisionada na atmosfera terrestre, ou seja, ela fica mais tempo agindo na atmosfera terrestre, fazendo que a temperatura fique muito mais elevada. A mesma quantidade de raios solares que atinge aqui, quando estava tudo de forma natural, e volta para o espaço e fica aprisionada aqui por um pouco de tempo, essa mesma quantidade vai ficar aprisionada aqui por muito mais tempo, fazendo a temperatura se elevar muito mais. As calotas polares, elas estão perdendo área todos os anos, ou seja, todos os anos você tem o degelo e aí no inverno essas calotas polares aumentam novamente. No entanto, ano após ano, elas não estão aumentando mais a mesma quantidade que derreteram. O aquecimento global, ele altera os padrões de circulação atmosférica e os padrões de precipitação em todo o mundo. Então ele faz com que eventos climáticos extremos passem a existir. O que é um evento climático extremo? Um lugar que normalmente faria frio, agora vai fazer muito frio. Um lugar que normalmente era seco, agora vai ser extremamente seco. Um local que normalmente chovia muito, agora terão chuvas extremas. Então, e esses são eventos climáticos extremos. E é claro que os mais poluidores são os mais ricos. Um estudo comprovou que 1% das pessoas mais ricas emitem a mesma quantidade de gás carbônico do que os 66% mais pobres. Então isso mostra quais são os países, quais são os lugares que tem que focar mais aí na redução desses gases do efeito estufa. A União Europeia, ela encabeça aí o conjunto de países que busca a redução na emissão de gases do efeito estufa. A União Europeia, ela planeja reduzir em 55% até 2030 a emissão ali dos seus gases, são os chamados gases do efeito estufa. Gente, por que a Amazônia é importante? A Amazônia é importante simplesmente porque ela é a maior floresta tropical contínua do mundo. Ou seja, uma floresta que está toda junta é a Amazônia, é a maior floresta tropical do mundo. A floresta amazônica possui uma das maiores biodiversidades do planeta. No entanto, gente, a Amazônia ela vem sofrendo aí já há muito tempo com a questão do desmatamento. E o desmatamento, ele é difícil de ser fiscalizado na Amazônia, porque a Amazônia é muito grande. Nós temos aqui, gente, no ano de 2023, a Amazônia, a região da Amazônia passando já por mudanças climáticas, porque essa retirada da cobertura vegetal que está acontecendo em grandes áreas na floresta amazônica, ela está influenciando ali no clima local. Em 2023, a seca na Amazônia, ela foi uma das maiores que se já tem registrado. Os incêndios florestais, como eu falei para vocês, eles ganharam a mídia nesse ano de 2024. Então, as queimadas da Amazônia mais do que dobraram apenas nos primeiros meses de 2024. A Amazônia, ela bateu recordes de queimadas nesse ano. As queimadas na floresta amazônica tiveram um aumento em 2023 de 123%. E em 2024, ela está batendo recorde, inclusive contando o ano de 2023. Ou seja, a floresta está sendo muito destruída e uma das grandes dificuldades em conter essa destruição é justamente o tamanho da floresta e a dificuldade em se fiscalizar. Laninha e El Niño, eles ocorrem sempre um após o outro. Na verdade, se uma época do ano ocorre o El Niño, no período seguinte vai ocorrer o Laninha. Vou explicar para vocês. O El Niño, gente, ele é um aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico. O El Niño, ele acontece em um período de a cada 2 a 7 anos. Ou seja, não se sabe ao certo em que ano que o El Niño vai acontecer. Não se sabe. Mas o que se sabe é que no ano em que o El Niño acontece, ele faz com que as águas aqui, superficiais do Oceano Pacífico, elas fiquem elevadas. A temperatura, ela aumenta. Quanto maior a quantidade de graus em que ela ficar
acima da média, maior serão os impactos do El Niño no mundo inteiro, inclusive aqui na América do Sul. Olha só, aqui no Brasil, o El Niño ele traz essa influência aqui, ó. Nessa região marrom aqui, sob os efeitos do El Niño, fica mais seco. Nessa parte aqui, ó, de verde, é neutro, ou seja, não influencia tanto. Essa área em vermelho fica muito mais quente. É aquela região que esse ano nós vimos muitas bolhas de calor, muitas ondas de calor. No Espírito Santo nós sofremos com isso também, no Sudeste inteiro, no Centro-Oeste, no Sul. E aqui, ó, no sul do Brasil, fica muito mais chuvoso. Aonde, professor? No Rio Grande do Sul? Sim, no Rio Grande do Sul. Então, as enchentes no Rio Grande do Sul têm a ver com o El Niño? Sim, tem a ver com o El Niño. Tem a ver com esse aumento da temperatura das águas superficiais do Oceano Pacífico. Laninha é o contrário. Sempre que acontece o El Niño em um ano, no período seguinte, nós temos a influência da Laninha. Laninha é quando a temperatura superficial do Oceano Pacífico, se ela aumentou ali, por exemplo, 1 grau, ao invés dela reduzir 1 grau e se estabilizar, ela reduz 2 graus e fica 1 grau a menos do que a temperatura normal. Então ela causa aí o efeito inverso do El Niño. Se o El Niño acontece em um intervalo entre 2 e 7 anos, o Laninha também, já que ele segue ali o El Niño acontecendo sempre depois do El Niño. As ondas de calor no Brasil, como nós já dissemos, as ondas de calor no Brasil que nós tivemos aqui nesse ano de 2024, trouxe temperaturas muito extremas no nosso Brasil. Trouxe temperaturas muito extremas no nosso país. E como nós já vimos aqui, 2 principais fatores que contribuíram para o aumento da temperatura de forma bem exagerada no Brasil, principalmente na região centro-oeste, sul e na região sudeste, ou seja, no centro-sul do Brasil. Nós tivemos aqui os impactos do aquecimento global e nós temos também ali o El Niño, que como nós já dissemos para vocês, ele propicia ali esse aumento da temperatura no Brasil. Pessoal, o conceito de desenvolvimento sustentável, ele é de satisfazer as necessidades atuais da sociedade, simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, garantindo a capacidade das futuras gerações de também satisfazer ali as suas necessidades. Ou seja, no conceito de desenvolvimento sustentável, a sociedade atual ela tem que se desenvolver, mas de modo que não explore tanto o meio ambiente que venha a atrapalhar o desenvolvimento ou inibir o desenvolvimento das futuras gerações. E a utilização de fontes de energia renovável tem aí essa pegada sustentável, como por exemplo, essas duas aqui que têm crescido muito no Brasil nos últimos anos, que é a energia solar e a energia eólica. O Brasil, pelo seu tamanho e pelo seu clima, pela sua posição ali no globo terrestre, nós temos grandes potenciais para nos tornarmos aí os líderes em geração de energia solar e eólica no planeta Terra. E um desafio na geração de energia solar e energia eólica é a distribuição dessa energia no Brasil. Às vezes, essas fazendas solares e eólicas, elas são instaladas em regiões longe das grandes aglomerações urbanas. E essa energia precisa chegar até os grandes centros consumidores. Então é necessário ainda que se invista em redes de distribuição dessa energia ao longo da vastidão do território brasileiro. Então, um dos grandes desafios hoje é a integração de todas as matrizes energéticas brasileiras, e principalmente a solar e a eólica, que vem se despontando aí como duas matrizes de grande importância já no cenário nacional. Beleza? Mas eu espero que você tenha entendido tudo aí sobre essa sequência de aulas sobre geopolítica e atualidades. E a gente se encontra aqui a qualquer momento com mais atualizações aí sobre geopolítica e atualidades que acontecem aí no nosso planeta inteiro, mas também aqui no nosso Brasilzão. Beleza? Bom estudo para você e até a próxima.